Tá legal? Boa noite. Estou aguardando aqui a chegada do Marcelo. Para o nosso bate-papo de hoje, que o tema é aviação. Estou esperando então só ele entrar aqui e aí nós vamos começar o nosso bate-papo de hoje. Boa noite, Kelly, tudo bem? Boa noite a todos que estão chegando. Nós já vamos começar. Mais uns instantes. Ah, Juliana, tudo bem? Boa noite. Olá, Israel. Fica difícil às vezes de ler aqui. Só estou aguardando aqui. Estou vendo as pessoas chegando. Estou vendo que o Diego entrou. O Pablo. Boa noite a todos. Pode escrever, sim. Boa noite. Luiz entrou. Quanto tempo? O Marcelo entrou, mas ele acabou de cair aqui. Problemas técnicos. Não estou conseguindo adicionar aqui o Marcelo. Pronto. E agora sim. Boa noite, Sandra. Boa noite, Agora Sérgio. sim, agora Agora sim. consegui. Estava com problemas técnicos aqui, não estava conseguindo te adicionar. Eu tive que entrar ali. Eu falei, pô, como é que aperta esse troço aqui? Não sabia como é que era. Bom, agora tá aí. É, você tem que entrar no ao vivo, né? Como é a primeira vez, você entra no ao vivo e eu te convido. Tá. Daí eu Bem, não tava achando o botão. Bom, enfim, tamo aí já. não, não tem problema. Agora a gente começa a conversar com o pessoal. Tem algumas pessoas que já entraram, Que legal. mas Eu tava saíram. pensando, eu tava pensando como é que eu ia começar, entendeu? Tem tanta história, né, que ah,
você acaba perdendo quantas histórias a gente pode contar e pode conversar a respeito desses dois mundos que são bem aparentes divergentes, mas estão bem ligados, né? A área de compras e a área de qualidade. Sim, 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 mas uma acaba dependendo da outra, né? é verdade. Você não pode comprar nada que não esteja qualificado pela qualidade, né? Tanto de fornecedores de materiais quanto de serviços. É. Eu estava pensando como é que a gente começaria isso, né? Eu vou mudar a pauta que tinha combinado. Vou começar por você, né? Começar aí pela. Porque assim, a tua história é bem maior que a minha lá na companhia, né? Então, acho que seria legal começar por ti, né? Contar Não, um pouquinho da tua história lá. não, perfeito. Acho que tem pessoas que estão entrando, eu não sei se todos me conhecem, se te conhecem também. Então, acho que é importante a gente se apresentar. Tá? Eu fiz engenharia mecânica e trabalhei em metalúrgica e depois eu fui para aviação. Uhum. Mas na aviação eu fiquei bastante tempo, 19 anos, entre É. TAM e Latam. Uhum. Então foi um aprendizado bem grande, porque foram muitos anos, e com isso foram várias mudanças que tiveram na empresa. Porque quando eu entrei na TAM, em abril de 97, a empresa ela tinha 30 Fokker 100, em torno de 9 Fokker 50 e ainda tinha os Fokker 27. Mas na época o Fokker 27 já fazia só correio. Uhum. E com o tempo chegaram mais 20 aeronaves, né, do Fokker 100, que foi o carro-chefe da TAM, né? Que foi a aeronave que fez a empresa crescer, ser conhecida e chegar no tamanho que ela chegou. Uhum. E no determinado momento, o comandante, né, Rolim, resolveu começar com os voos internacionais. Então, ele começou a trazer para a companhia as aeronaves de grande porte, né, que é as que a gente chama de wide body, e começaram a chegar os Airbus, os A330. Então, a TAM começou a operar o Airbus com os wide body para começar a fazer os voos internacionais. E Eu me tem lembro, algumas curiosidades, né? eu me De, lembro de uma que, assim, o pessoal fala do aeroporto de Congonhas hoje, né, que tem um monte uhum. de restrição, né, e me lembro que quando eu estava na VASP, quando eu comecei na VASP em 99, pousava o A300 da VASP para manutenção, pousava toda noite lá para fazer revisão. E a TAM, quando começou a operar lá com os 30 em Guarulhos, o primeiro 30, que foi o Alfa, né? Foi. Ele pousou em Congonhas, né? Fizeram um pouso em Congonhas do 30, né? Sim, foi assim um evento, porque foi a primeira aeronave que veio, que foi o Mike Victor Alpha, né? Uhum. E o Rolim conseguiu, né, patrocinar tudo isso. Então, essa aeronave pousou realmente em Congonhas e ela ficou exposta. E todas as pessoas das outras companhias aéreas também tiveram acesso à aeronave para conhecer e tudo mais. E foi um evento. Parou o aeroporto quando essa aeronave estava chegando, quando ela pousou, todo mundo das companhias aéreas, todo mundo do lado de fora ali na pista para assistir, para acenar a chegada dessa aeronave. Foi assim Imagina, é muito louco, fantástico. né? Foi Você, emocionante. você E pega o aeroporto. Oi, fala. não, e para as pessoas que trabalhavam também, né, na TAM, foi assim fantástico, porque foi a primeira aeronave para começar um voo internacional. Então era tudo novo, né? Porque a TAM só fazia voos regionais. Então foi assim um evento, uma transformação para a empresa. Eu fico. Eu não estava ali na época, né? Eu ainda estava no técnico, foi em 98 isso aí, né? E, mas sempre gostei de aviação e fico imaginando em 98 você pousar um 30 no aeroporto de Congonhas, né? Toda a logística para fazer isso, espaçamento
do espaço aéreo, né? Distância entre outras aeronaves, é um negócio que hoje parece impossível, né? Não, e Igual para a assim, época. foi fantástico. As pessoas ficaram muito emocionadas, principalmente as pessoas da TAM, mas os outros funcionários das outras empresas também participaram desse momento. Muito legal. É uma memória boa, né? Com certeza, ter participado de tudo isso. E, inclusive, porque quando chega uma aeronave nova, você tem que fazer toda a estrutura para operar essa aeronave. E como é que é E- esse negócio? Desculpa, né? Eu acabei te cortando. Como é que é esse negócio aí de trazer avião novo? Sim, imagina chegando uma aeronave, um Airbus, a empresa só operava Fokker 100, então é completamente diferente. Então é feito todo um processo entre a companhia aérea e a fabricante da aeronave para definir que componentes que vão ser utilizados, quais os fabricantes que vão ser utilizados, se define qual vai ser o fabricante do motor, qual vai ser o fabricante do trem de pouso, o fabricante dos computadores. Alguns são padrões da própria fabricante, né, da Airbus, de uma Boeing, mas tem alguns componentes que você pode escolher, principalmente quando você está pedindo uma aeronave nova, né? Então, você define, que eu acho que parou um pouquinho, né? Dá uma travada aqui. Então você define quais são os fabricantes primeiramente, em conjunto com a Airbus e com a engenharia da TAM. Uhum. Quando se define quais são os componentes, aí se começa um outro trabalho de definição de que componentes você vai ter que ter em estoque, quais que você vai ter de rodízio. Aí você define a quantidade de cada um. Então, você tem tanto componentes, que nós chamávamos de rotables ou repairables, e os consumables, que são os itens que você vai utilizando, selos de vedação, parafusos. Então, você vai fazer um estudo, né, em cima de uma previsão que é fornecida pelo fabricante da aeronave, e define quantos parafusos você precisa ter no estoque daquele modelo, quantos computadores você precisa ter de rodízio. E o interessante é que os computadores, eles têm já definidos pelo próprio fabricante, nesse caso Airbus, o tempo de falha de um componente, né? Em, em função disso, você define a quantidade de componentes que você vai ter no estoque. Eu faço esse paralelo contigo, é que você está falando bastante da área de compras e às vezes as pessoas não têm uma visão global ali da conexão que a área de compras tem com o planejamento. Você falou muita coisa aí de tem que fazer o provisionamento inicial, tá, mas será que as pessoas conectam isso com o planejamento de manutenção? Porque o que vocês fizeram lá no início, que se faz até hoje, né? Todo mundo faz isso, da área de compras faz o provisionamento inicial. Por que eu faço isso? Porque eu tenho que fazer manutenção. Eu não compro nada para ter lá no estoque de graça. Eu compro para poder fazer as manutenções de acordo com o que pede o fabricante, de acordo com o que vem com um plano de manutenção ali, né? Cada revisão, ou faço ou sigo a filosofia de MSG2, que é cheque blocado, então cheque A, cheque C, cheque D, ou então eu faço o MSG3, que é por tarefa. Então tem blocos de tarefas ali que tem parecidos mesmos vencimentos ou próximos ali, ou uma tarefa aqui, uma ali, e executo essa tarefa com o material que veio de provisionamento inicial ou que você vai comprando durante a vida aí da aeronave. Exatamente, você tem um planejamento de manutenção, que é aqueles materiais que você sabe exatamente quando que você vai trocar, depois de quantas em quantas horas você vai trocar.
Agora você também tem materiais que você não tem essa obrigatoriedade de trocar nesse formato, que é o que a gente chama, né, de chamas de itens alfa, bravo, itens mel, né, que são os itens Uhum. mel. Então, esses itens você também vai ter que provisionar. Sim. Então, você tem um planejamento bem distinto para aqueles que você sabe exatamente quando vai trocar e na quantidade que você vai trocar, e você vai ter aqueles esporádicos, Sim. que você vai ter que planejar também. Então, tudo isso você vai ter uma área de planejamento que vai olhar toda essa informação que chega e definir quantos selos eu tenho que ter no estoque, quantos parafusos eu tenho que ter no estoque, a quantidade de óleo que tem que ter no estoque. Inclusive, até chegou aqui a pergunta se a gente se a gente provisiona uma turbina. Sim, a Ah, gente o motor? O provisiona. motor? Sim, Isso, sim. isso. Sim, Tem os motores PER também, né? Dependendo do que tem. acontece, aí você tem. Mas eu acho que o pessoal é curioso saber quanto que custa um motor inteiro, né? Você Nossa, é tem, que você hoje. lembra? Não lembro, porque na verdade o motor às vezes você também pode fazer um leasing, né? Você não Sim, precisa sim. exatamente fazer uma compra, e às vezes você tem algumas negociações com o próprio fornecedor do motor, por ser um valor, um equipamento de alto valor, e você consegue que ele coloque uma unidade aqui e você acerta depois quando você utiliza. Uhum. Mas Então existem vários modelos. normalmente, sabe para o pessoal ter noção de quanto custa o motor aí? Uns 9 milhões de dólares. São Imagina alguns você milhões de ter dólares, exato. cinco ou seis spares aí de motor aí, quantos milhões de dólares você não tem de ativo fixo parado, né? Exatamente. Então, justamente por isso, você faz alguns tipos de negociação com os fornecedores para não ter que dispor de um componente tão caro, né, de uma turbina que é um valor tão alto para a empresa e deixar ali parado. Sim. Então, geralmente, você faz alguns tipos de negociações diferenciadas. Assim, a gente já passa para a pergunta. Eu vi correndo aqui uma pergunta que eu achei interessante, que acho que foi do Tiago. Ele tinha perguntado que é uma ah, operação de guerra, de fato, é uma operação de guerra que é feita, né? Para comprar e fazer toda a logística, ainda mais aqui no Brasil, né? Que a gente antigamente tinha mais problemas do que tem hoje, né? Com logística, né? Mas é uma operação de guerra, né? Não, sim, exatamente. Quando chegou a 330, que foi as primeiras aeronaves, né, Airbus para a empresa, era tudo novo. Então, os materiais do Fokker eram diferentes. Então, nós tivemos que trazer tudo. Então, foi sim uma operação de guerra, né, num tempo curto. E na época eu fiz esse trabalho juntamente com o Marquinhos. Ele não entrou aqui agora, eu acho que ele não está ainda aqui, mas fui eu junto com ele, em conjunto com a equipe que estava em Miami na época. Ah, tinha Porque uma equipe em Miami nessa época, né? naquela época, a área de compras era em Miami. Logo em seguida, a área de compras veio para o Brasil. Uhum. Então, toda essa foi feito com vários braços, né? Mas toda a importação, todo o processo, até o material estar no estoque antes da chegada da aeronave. É. E tem curiosidade aí que eu acabo colocando, que as pessoas acabam, oh, mas como é que vocês conseguem trazer as coisas para aviação mais rápido do que qualquer outro segmento, né? A questão dos AOGs, que a gente consegue levar uma parte para qualquer lugar do mundo em até 48 horas, né? Tá lá na mão do técnico lá para trocar, né? Então é uma Isso logística bem é. complexa, né? Lá atrás, no início, não funcionava bem assim. Com o tempo foi sendo aperfeiçoado isso, e aí a gente conseguia realmente fazer exportações rápidas no mesmo dia para poder atender quando uma aeronave parava em outro país. Uhum. Porque já teve vários atendimentos que a gente teve que fazer nesse sentido. A aeronave parou na França, a aeronave parou no Chile, a aeronave parou nos Estados Unidos, e em alguns momentos a gente teve que enviar algum material para lá.
Então a gente trabalhava de duas formas, ou mandava algum material, ou a gente comprava e enviava para o local para atender. Era o que era mais rápido para tirar a aeronave do chão. Sim. E aí podia embarcar todo mundo e voltar para o destino. Exatamente. Aí se trocava o que precisava, liberava a aeronave e os passageiros podiam continuar o voo. Porque quando a Essa aeronave para, é logística, um transtorno muito grande. essa logística por trás, né? A pessoa, comprei uma passagem, né? E isso eu estava pensando também, né? Eu escrevi em algum momento para alguém isso essa semana. É, as pessoas que acabam viajando, os passageiros, né? As pessoas que não conhecem esse por trás, não têm a ideia de quantas pessoas trabalham por trás, nem das pessoas que elas acabam vendo ali no aeroporto, quantas pessoas não são necessárias para aquele voo acontecer, né? Então é uma Não, a mega estrutura por trás é muito logística. grande. Assim, para aquele voo acontecer naquele horário sem nenhuma intercorrência, é, é uma infinidade de processos e de pessoas que tudo converge para aquele momento dar certo, né? E cada decolagem é uma vitória porque toda a logística é muito complexa, né? Todo o sistema é complexo ali, né? Um sistema complexo interagindo é, de uma forma sincronizada e ordenada para que aquele voo saia, né? Então, compras é uma área nesse momento fundamental, né? Porque tem que comprar numa hora certa, tem que trazer na hora certa com logística e tem que colocar na mão do técnico lá no aeroporto de uma forma precisa, né? E- Então, Exatamente, tem que ser tudo encaixado, tem que funcionar como se fosse uma engrenagem. é, aí Porque tem que chegar tudo na hora certa, você tem que ter os materiais disponíveis para quando são necessários, mas claro que existe alguns imprevistos com alguns tipos de materiais, que é onde entra, né, a área do AOG-Desk, que é o Aircraft On Ground, que é quando a aeronave está no chão ou tem um prazo muito curto para se trocar um determinado material. Inclusive, a Juliana acabou de entrar aqui, a ela Juliana entrou aí? trabalhava no AOG-Desk. Pode mandar pergunta aí, Ju, manda pergunta aí. Né? Então, assim, é bem crítico mesmo, né? Porque você tem pouco tempo. E eu acho que é interessante as pessoas saberem que nós desconhecem que a maior parte dos materiais utilizados na aeronave, eles são importados. Porque você tem que trazer de fabricantes ou de fornecedores homologados. Então, isso é bem importante. Então, a maioria dos fornecedores, né, praticamente 98%, estão no exterior. Então, toda essa logística, a compra é feita fora, os materiais são comprados em dólar ou são comprados em euro. Você tem toda a logística, você tem a liberação de alfândega. Então, é um processo que tem que ser muito bem estruturado. Para dar certo, daí chegar aquela parte na hora que tem que chegar, antes até, né? Porque Sim, senão não troca na hora que tiver que trocar, né? Então sim, é um exatamente. mundo à parte. Agora, eu acho que uma curiosidade é o voo, né? O primeiro voo com a 330 que a TAM fez. Ah, sim, conta aí, como é que foi? Né, que foi em dezembro de 1998, e naquela época foi decidido pela empresa que o primeiro voo com a 330 ia ser feito com funcionários da TAM. Nossa, que bacana, hein? Então foi feito toda uma estrutura para isso, criado a área de reserva. Então os funcionários tinham que ligar, fazer a sua reserva, e aí iam ser escolhidos aqueles funcionários que estavam dentro das regras para poder participar do voo. Uhum. Então, alguns funcionários tiveram essa possibilidade. Esse voo aconteceu num sábado à noite. Então, os funcionários foram para o aeroporto, embarcaram todos como sendo como sendo passageiros mesmos. Passageiro. Isso. Passaram por todo o processo.
embarcaram. Eu estava nesse voo, então eu posso falar com propriedade. E como é que foi? Foi bacana o voo? Foi muito bom, tiveram alguns testes, né, de comida, de entretenimento, tudo para ver a organização, para ver como que era tratado, mas foi tudo proposital. Uhum. Aí nós chegamos lá no domingo de manhã, os funcionários puderam passar o dia em Miami e nós Nossa, que retornamos no bacana. domingo à noite. Então foi bem legal e inclusive o comandante Rolim estava nesse voo, né? Então ele pôde participar de todo o processo. Ele passeava durante o voo, durante a noite, assim, sabe? Ele passeava entre as poltronas para ver, porque foi uma realização para ele também. Claro, né? É o primeiro voo internacional, né? A primeira roda internacional da companhia, né? Acho que é um feito histórico, né? Sim, exatamente. Eu me sinto muito privilegiada por ter participado desse voo, por estar na empresa quando começou com a operação internacional, por ter podido crescer junto com a empresa, de vivenciar tudo isso. Que bacana, hein? E, bom, o meu histórico com a companhia começou lá em 2002, 2001, na verdade, né? Eu fui para um projeto do Fokker, que eles começaram com um projeto de devolução, né? Então, quando você devolve, começa a devolver, antes de devolver o avião, de fato, você tem que fazer um processo de inventário, depois chamar assim de inventário, né? Tem um nome específico, né? E precisava mapear todos os componentes visíveis durante as revisões. Então, tinha revisão, tinha o check C e o check D. E eu entrei nesse projeto para começar a mapear os componentes. Eu até estava lembrando, é, eu vi um vídeo de uma inspeção de tanque e me lembrei que uma das vezes que eu estava em São Carlos praticamente só tinha aquele hangar lá em cima, né? O pessoal que conhece São Carlos vai saber que o hangar lá do Aeroclube lá era o primeiro hangar da companhia, né? Depois fizeram os outros hangares lá para baixo. E me lembro que Exatamente. São Carlos começou pequenininho, só com aquela área, com uma aeronave, até que ela foi crescendo e que virou a estrutura que é hoje, né? sim, sim. E me lembro de como é que era ali a interação das pessoas, era absolutamente fantástico ali a interação das pessoas ali fazendo, indo para São Carlos, voltando, desbravando o interior, né? Porque eu estou falando de 2000, né? Não é tanto tempo assim, mas foi de fato desbravar o interior ali, né? Ninguém nunca tinha feito um negócio desse, né? Abrir um centro de manutenção, inicialmente da companhia, no interior de São Paulo, né? Então, os feitos aí do comandante e das pessoas que estavam embarcadas nesse projeto foram absolutamente desbravadores, né? Assim, ninguém imaginava montar um centro de manutenção longe de São Paulo, né? Exatamente. E depois até foi colocada uma van, você lembra disso? Todas Sim, as sim, terças e quintas tinha uma van que sim. saía de manhã bem cedinho, levava os funcionários para São Carlos que precisavam resolver qualquer motivo, qualquer razão, né? E depois voltavam no fim do dia. Sim. Eu fui várias vezes nessa van. Eu fui em 2010, de fato, eu fui para a companhia, né? E passei lá 10 anos praticamente. Me lembro de uma auditoria da United que ia fazer ia participar do Parts Pooling, né? Que é aquele programa da IATP para partes, né? Então ia fazer um acordo de parts pool com a TAM na época e vieram dois auditores que, no final das contas, um deles a gente se tornou amigo, a gente quando eu levei a TAM para case, ele já estava lá, já era coordenador de treinamento lá na organização, então a gente ficou bem próximo. E me lembro que a gente foi de van, a gente foi de micro-ônibus para lá, né, de manhã, e almoçamos lá
no Golf Club, eles fizeram auditoria em um dia em São Carlos, que é bem difícil de fazer. Não dá para olhar tudo, mas olharam algumas coisas de oficina, não olharam hangar, mas que precisavam olhar a oficina. E depois viemos à noite embora. Então é bem puxado, é bem cansativo esse movimento todo, né? Sim, eu fui para lá praticamente toda semana durante uns 2, 3 anos. É muitas horas de estrada, muitas horas de estrada. Sim, não dava para ir de avião, porque na época, né, nem tinha aeroporto quando começou, né? Não, não tinha. Era só para jatinhos, né? Não tinha. Então, na época a gente ia de van mesmo. É, depois tentou se fazer via Ribeirão, mas mesmo via Ribeirão é difícil porque você tem que pegar. Você sai muito cedo daqui de São Paulo, né? O voo para Ribeirão acho que era 6h30, decolava às 6h30, era o primeiro voo. E se chegava em Ribeirão, depois tinha que pegar um carro ou uma van até chegar Mais até a uma base, mais hora uma até hora. lá. É mais fácil Então, sair daqui de carro, ou de van, é bem mais fácil, né? isso, então muita gente ia de carro e de van, né? Dependendo das circunstâncias. Sim, é Mas eu mais acho que é bem fácil. interessante. Mas eu acho que vale Sim. lembrar também que nesse período começaram a chegar os A330, depois a TAM optou por renovar a frota, começou a trazer os 320, né, os 319, os 321, e com isso os Fokker 100 foram parando a operação. Sim, Então, na época, nós fizemos o redelivery, né? Praticamente das 50 aeronaves Fokker 100, na verdade 48. 48. Bom, 48 redeliveries, né, do Fokker 100. essa época eu já estava na Gol, né? Foi perto que 2004, 2005, né? Foi perto dessa época aí. E, enfim. E quando uma das missões que eu tive quando eu entrei na companhia era fazer o processo de qualificação de fornecedores. Acho que um dos processos mais aparentemente fáceis, mas foram bem desafiadores, né? Porque você mudar uma cultura aí sei lá, 30 anos, 20 e poucos anos, né? Fazendo exatamente daquele jeito, foi um mega desafio. Eu acho que foi um dos desafios mais bacanas que eu já fiz na minha carreira até hoje. Então, foi bem legal. Aí eu vou dizer para você que assim, para mim foi bem interessante, porque assim, eu entrei, vi o Fokker 100 aumentando na empresa, vi a chegada dos 330, vi a chegada dos 320 e eu participei da devolução de todos os Fokker 100 da TAM. Eu Uhum. participei da devolução dos redeliveries dos Fokker 50 também. Tem Então, história, hein? tem algumas histórias que ficaram na memória. Que bacana. Hein? Eu me lembro que quando eu estava no projeto do 100, eles estavam fazendo o último cheque do último 50. Foi 2001. Tinha lá uns 50 lá que depois eles fizeram. Eu me lembro disso porque eu tinha um contato com o pessoal do safety e eu sou meio falador, né? Eu falo pra caramba, né? Então eu acabava falando com todo mundo lá. E aí, não, como é que eles vão fazer? Não, eles vão via Ilha do Sal, pô, mas fazer a travessia com esse avião é demorada pra caramba, né? Sim. Então o cara ia parar em vários lugares ali até chegar para onde o destino final, que hoje eu nem me lembro qual que era. Não, sim, mas o interessante é que assim, é um esforço em conjunto da empresa para você fazer um redelivery. Porque você tem engenharia envolvida, você tem a manutenção envolvida, você tem a área de suprimentos envolvida, né, estoques, logística, tudo. Porque você tem que devolver a aeronave de acordo com o lessor que você está devolvendo, né? O lessor é para onde você vai devolver a aeronave, para quem É o dono do não avião, né? conhece, o dono do É o avião. dono do avião.
Exato. Então você tem que trabalhar muito para conseguir isso, porque tem algumas configurações que eles exigem, então você vai ter que trazer materiais para atender isso, vai ter que criar toda, tem que ter todas as documentações necessárias para devolver. Então é bem trabalhoso mesmo você conseguir fazer a devolução de uma aeronave. Os Fokker 100, todos os redeliveries foram feitos aqui, né? Mas Uhum. tiveram algumas aeronaves que a TAM teve na época que foram feitas fora. Foram feitos lá na Saint-Germain, lá na França. Uhum. Porque você tinha que ter oficinas capacitadas para fazer a devolução de aeronave. Isso, você está falando de que aeronave? Dos 340, Ah, dos 40. os Mike Serra, Sim, sim. porque foram duas aeronaves que foram Sim. devolvidas para a Etihad. Você lembra disso? Mas eu acho que não Eu eram os lembro. 340, agora eu não lembro exatamente qual que era. Foram duas aeronaves que nós devolvemos para a Etihad. Foi em setembro de 2002. Ah, não, isso eu não tava, não. Eu É, tava, mas não tava. Eu tava, mas não é, tava. Eu tava no final do projeto ali do acerto de dados. então foram duas aeronaves. Eu fui junto com a primeira aeronave, fiquei 2 semanas lá, responsável junto com mais 3 pessoas da manutenção, enquanto eles trabalhavam a parte documental, né, de manutenção, eu estava ali responsável por colocar os materiais lá que eram necessários. Então foi uma experiência bem interessante. Então são algumas histórias aí que bem interessantes de compartilhar com todo mundo, né? Pois é, né? Você tá falando de ficar 2 semanas fora ali, né? E fazer toda a logística de. Porque assim, ó, o pessoal pensa hoje, por exemplo, como é que você faria a logística? Você faz tudo daqui do Brasil, né? O avião tá lá na França, em qualquer lugar que está fazendo a revisão, e a pessoa que está coordenando isso está aqui, né? E faz tudo Sim, pela internet, né? sim, não importava onde a aeronave parasse. Eu vou dizer por mim que eu trabalhei eu trabalhei em torno de 3 anos, 4 anos no Algedesk da TAM, né? Na Latam, vamos dizer assim, né? Uhum. E a gente era responsável justamente por isso. Não importava onde a aeronave parasse, se era aqui no Brasil, em qualquer base aqui do Brasil, ou da América Latina, ou no exterior, na França, que a gente tinha voos para a França, Estados Unidos, né? Então, tudo isso para a Europa, né? Para vários lugares da Europa. Então, nós éramos responsáveis por atender qualquer emergência que tivesse lá. E é o Uhum. que a gente comentou, a gente definia qual era o processo mais rápido, onde tinha os materiais, se o material estava no Brasil, se tinha que exportar, ou se a gente comprava o material. Já teve situações que nós tivemos que tirar material dos Estados Unidos e mandar para a França. Sim, me Então já lembro tiveram muito várias dessas movimentos. situações bem dinâmicas, em alguns momentos estressantes, mas muito interessantes, muito legais, porque nos desafiava todos os dias, porque você tinha que ser muito criativo. É porque você fala assim, eu vou tirar. Quer dizer, normalmente alguém que trabalha numa empresa que importa ou exporta alguma coisa é do ponto A para o B, né? No caso da aviação é de N pontos ao mesmo tempo, né? Então, Exatamente. o, a parte está aqui no Brasil vai para os Estados Unidos. Aí dos Estados Unidos dá algum problema que o avião está na Europa, você tem que tirar vamos pegar Nova York e levar para Londres. Essa é fácil, né? Que está de ponto a ponto, né? Mas você tem tá em Miami, você tem que levar para Paris, por exemplo. Então Isso pode acontecer. sim, sim, E quando são materiais pequenos, ok, mas às vezes você tem materiais grandes. Já foi necessário enviar motor, sim. exportar motor do Brasil, tirar motor dos Estados Unidos para a Europa. Além disso, você tem que levar todo o kit de troca de motor, você tem que mandar Equipe. pessoas especializadas para essas trocas. Então, tem que ser tudo muito bem coordenado. E eu acho que é legal. Deixa eu dar um oi aqui para a Juliana, que Fala, ela está fala. falando Eu tô aqui, que ela está falando, com saudades eu vi. dessa época. Eu vi ela falando. O Ô, Ju, eu Thiago também também estou com falou. saudades.
E o Denis também está aqui dizendo também, um beijo também. Eu Pô, também sinto tá todo saudades mundo aí. dessa época. O Marquinhos acabou de entrar. Ó, Ah, eu o já Marquinhos falei de entrou aí, hein? você, tá? Entrou. Eu já falei de você que eu e você fizemos juntos todo o IP do A330. Meu Deus do céu. Meu Deus. Né? É bem legal lembrar tudo isso. Eu lembro, me recordo, já que falando do Marquinhos, não todo mundo, mas eu me lembro de uma das últimas histórias, quando a oficina de rotas, e para variar, eu sou bem exigente, até o pessoal fala que eu sou chato, né? Eu sou exigente, né? É, na questão de nitrogênio, eu me lembro que até a época, eu não me lembro de nenhuma outra companhia aérea no Brasil que tinha um gerador de nitrogênio na oficina de rodas. E pouca gente sabe disso e sabia de como é que usava, né? E o nitrogênio tem uma especificação, né? E me lembro muito de conversar com o Marquinhos para a gente ver como é que fazia a análise do gás, porque ele tinha que bater com a especificação, porque é um problema, né? Se não bate com a especificação, você tem ali o gás, mas como é que eu vou analisar se está dentro da especificação ou não? E contratamos empresa para fazer análise do gás. Se tem um gerador ali de nitrogênio, você tem que entender. Pô, Marquinhos, tem que saber se está dentro da especificação ou não, né? Se tem um baita do equipamento aqui, a gente precisa entender se vai poder usar ou não. E na verdade deu tudo certo, corremos atrás, foi um outro projeto que se acaba fazendo ali em paralelo e vai descobrindo outras competências que você não tinha. Coordenar a equipe, falar com 300 mil pessoas ao mesmo tempo, diferentes áreas, né? Então é bem bacana isso. Não, isso é bem legal. E conforme a gente vai conversando, a gente vai lembrando de várias situações, de vários momentos, de vários desafios que a gente foi tendo, né? É Sim, muita sim. coisa. É, como eu falei mais cedo, a questão da qualificação de fornecedores, quando você não tinha praticamente nada, né? Então simplesmente era um cadastro de fornecedor, né? Então você chegar lá e mudar todo esse processo, né? Eu me lembro dos embates, assim, e é legal a gente contar isso e falar desses embates que, assim, apesar de muito calorosos em alguns momentos, né? Foram bem saudáveis, né? Porque É, é uma mudança de cultura, a né? gente teve vários, hein, que eu lembro. Sim. Tivemos vários. Não é? Quando a Mas, gente via algum fornecedor que a gente achava que era interessante do ponto de vista comercial, mas tinha que ter o seu lado do ponto de vista da qualidade, com todas as documentações, tinha que atender as exigências da ANAC e tudo mais. eu me lembro de falar assim, pô, mas que raio, vocês precisam de 5 fornecedores para a mesma coisa. Não, mas é que se um não atender, você tem um outro ali, mas você já tem um. Por que você precisa de 3, Por- 4, Porque 5? muitas vezes um deles não tinha estoque, muitas vezes você tinha diferenças de preço, porque tinha alguns materiais que você conseguia comprar em distribuidores. Tinha alguns que você só conseguia no próprio fabricante. Então, tinha materiais que você só conseguia comprar da própria Fokker, tinha materiais da própria Airbus e como alguns da própria Boeing. Mas, no geral, alguns outros você conseguia buscar no mercado. Sim. Então, o interessante era fazer acordos de compras, termos de acordo. Nós desenvolvemos vários, né, com vários fornecedores, onde eles tinham que garantir preço, eles tinham que garantir disponibilidade no estoque, atendimentos dos AOGs. Então, tudo isso foi bem interessante. Construir tudo isso. Sim, é uma parte que você tem que interagir não só com o técnico, né? Porque você tem que desenvolver todo esse lado de como você faz o processo de qualificar um fornecedor. Porque eu me lembro assim, pô, mas o cara já é o fabricante, o que você quer qualificar o fabricante? Você tá louco? Não, gente, não é assim. A gente tem que saber o que a gente vai comprar desse fabricante, né? Porque a gente precisa saber quem é esse cara. Ah, mas é a Boeing. Pera, mas a Boeing não fabrica nada. A Boeing só monta.
Mas a Boeing, É. ela tem vários materiais que ela coloca o código Boeing. Então, Sim, esses sim. materiais você compra da Boeing. Sim, sim, Só que sim. a Boeing ainda existe muitos desses materiais no mercado. A Airbus existe muito menos, né? Pode ser que já tenha mudado um pouco nesses últimos 3 anos, mas no geral, os itens que a gente comprava que tinham o código Airbus, geralmente a gente comprava 100% deles. Sim, sim, da própria Airbus. Isso. Mas como a Airbus e a Boeing e a Fokker eram fabricantes da aeronave, então a política de compra nesses casos era uma única cotação, porque eles eram fabricantes da aeronave. Então Uhum. eles tinham todos os critérios, todos os, né, que atendiam a fabricação da aeronave, que atendia o JA, o FAA, a ANAC. É, Agora, os outros fornecedores precisavam estar dentro desses critérios. a gente teve alguns embates, principalmente nesse ponto, porque quando você vai para o lado do reparo, né, e fala assim, ah, mas é o fabricante. Não, peraí, mas é outra certificação. Ele certificou para fabricar a parte, né, não para repará-la, né? Foi um outro desafio aí desse processo de qualificação de fornecedores. Porque não é simplesmente você jogar um processo ali, ó, não, agora é assim. Tem que mostrar para as pessoas, tem que treinar os compradores, tem que mostrar o que é um certificado A, B, C, como é que funciona, o que é um item falsificado, como Ah, é que ele sim. O que a gente chama identifica. de bogus part? Sim, sim. E tem bastante, né? Já peguei alguns, em 15 anos, eu já peguei alguns, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Teve gente que foi preso há 2 anos. Há 2 anos teve uma investigação bem séria do FAA que prendeu uma série de pessoas porque um vendia e o outro tinha a oficina, usava só para esquentar as partes, que nunca passaram por oficina, e estavam vendendo. E de fato tinha alguns clientes aqui no Brasil, desse fornecedor, porque não chegaram a comprar nada dele, né? Então eu acabei alertando os colegas aí das outras empresas, ó, tomem cuidado com essas partes aí, se estiver comprando. Eu acho que é importante dizer, que eu acho que as pessoas não conhecem, que a procedência de qualquer material aeronáutico, de qualquer peça, é extremamente importante. Você tem que saber quem fabrica, você tem que ter as documentações certas. Para cada tipo de material, você tem uma documentação específica para ele. E que quando chega na empresa, esses materiais passam por uma inspeção inicial, né? E se não tiver de acordo, não tiver a documentação, você tem inspeção física, esses materiais eles entram numa área separada. Se não atenderem as especificações, vão para uma área chamada quarentena. E ali, ou o material é substituído, a documentação é corrigida, ou você acaba devolvendo o material para o próprio fabricante. Sim. Tudo tem que estar dentro das especificações que são bem rígidas na área da aviação. Isso não dá para brincar, né? Isso é uma coisa que te leva muito a sério, por isso que tem todo esse processo aí de vou qualificar um cara que é fabricante. Já tem a certificação de fabricante? Já está autorizado pela autoridade? Sim, mas a gente tem que olhar quem é esse cara, o que ele está fornecendo, para chegar na inspeção de recebimento, o inspetor olhar ali se aquele fornecedor está qualificado e que está recebendo aquela parte, que o fornecedor está qualificado. E aí você tem alguns problemas ainda assim que vão para a quarentena. Aí já é um outro Sim, trâmite, uma outra exato. resolução, né? Mas o que tem que ficar claro é que, como política de compras, você só pode efetuar uma compra ou efetuar um reparo em fornecedores qualificados pela área da Sim, qualidade. sim, Né? ótimo, E que atende todas as exigências, né, de uma ANAC no Brasil, de um JA, de um FAA. Porque uma aeronave que faz um voo internacional, ela também tem que atender às exigências desses outros órgãos fora do nosso país. Sim.
Então, acho que é bem interessante o pessoal saber disso. E também que para você poder fazer um reparo em uma oficina interna dentro da companhia aérea, também tem que ser homologado, tem que ser totalmente desenvolvido, tem que ser aprovado para você poder reparar um componente dentro de uma companhia aérea. Sim, não é fácil assim, você pega qualquer coisa e sai remendando ali, não, tem processo bem complexo por trás, né? Sim, são Departamento de processos base. bem complexos, bem estruturados para garantir, né, a aeronavegabilidade das aeronaves. Eu vi uma pergunta aqui rodando aqui, é, o o que avião, deixa eu ver aqui, que aeronave é melhor, Boeing ou Airbus? Acho que as pessoas sempre perguntam isso, né? Bom, não tem melhor, tem a opção da companhia, né? Para cada situação eu utilizo um tipo de aeronave, né? Um tipo de fabricante. Eu acho que o desafio, você ser multifrota, é você ter um armazém gigantesco, né? Porque, por exemplo, pega o caso que a gente vivenciou, né? Era, sei lá, trifrota, né? Você tinha, por mais que você tenha um Airbus ali, você tem uma frota que é 20 que também não é tão homogênea assim, né? Sim. Você tinha uma série, os Zulus, você tinha outros tipos de 20 ali que as configurações diferentes. Você tinha o 30 e você tinha o 40. Então, é que você também tinha, teve momentos que você teve o 19, o 20, o 21, o 30, o 40, você teve o Boeing, o 777, você teve Depois MD-11, 67, MD-11, você teve algumas 67. variações aí no meio, você teve o 767, e cada aeronave é uma aeronave. Então, você vai ter muitos materiais que são específicos só daquela aeronave. Então, é bem diferenciado aí. Você vai ter que ter estoque que suporte a operação de todos esses modelos, né, de aeronaves. Então, você também se aumenta seu custo, se aumenta seu material em estoque. E tem várias mudanças. Estão perguntando aqui as mudanças de um 20 para um 30, para um 40, né? Autonomia, né? Os componentes utilizados. Algumas peças acabam sendo comuns. Às vezes você pode ter um parafuso, um computador, que são os mesmos. Mas trem de pouso, motor, materiais grandes, você não consegue, são específicos. E mesmo no 320, você tinha aeronaves que operavam com o motor de um fabricante, com o motor de outro fabricante. Então, tudo isso acabava gerando mais dificuldades de você ter, né? De você provisionar todo esse tipo de material. Efetividade, né? Você tinha uma série ali que usava um componente X, um Sim. computador X, e o outro que é do lado ali, né? Uma série maior ou menor, que a efetividade é diferente, então usava outro, você não podia Isso. trocar. Você tinha um determinado computador de bordo que você podia usar da aeronave A até a G, e aí outro que você usava da H até a M. Então você tinha que ter suporte para todos eles, rodízio de todos esses componentes, porque senão você podia impactar na operação. Sim, sim, isso é um mundo muito complexo, né? Como é que você faz toda essa logística? Isso falando do ponto de vista, nem entrando na manutenção, né? Falando só Não. do processo antes, né? Antes de Que é, chegar na manutenção. é, E é um vale negócio lembrar bem os complexo. ATRs também, né? Pois Que é, vieram da então, eu vi que, Pantanal. pois é, né? Que, tem um quadrifrota, né? Nossa, foram épocas bem que tinha muitas coisas simultâneas, né? Várias aeronaves, modelos, efetividade. Então tinha bastante diversão, vou dizer assim. Foi uma época muito divertida, turbulenta muitas vezes, né? Acho que vale a pena falar sobre isso, né? Sim. Aí eu tô até brincando aqui, ó, que subiu um comentário que eu tô usando uma camiseta aqui. Essa camiseta aqui é do Flight Recorder Do Not Open. É da Ah, caixa que preta. bacana! Ah, que legal! Né, da famosa caixa preta que armazena todos os dados de voo e Que é que laranja, quando não é essa preta. que que a caixa é laranja, né? A E caixa todo é mundo preta. conhece como caixa preta, né? Mas ela é laranja, justamente Eu me para lembro, facilitar a identificação.
falando do Fly Data, do Voice, eu me lembro, estava me lembrando hoje, aí conectando isso com o que você está falando, mesmo dentro da qualidade, as discussões, os embates, né? Porque eu tinha muito claro como tinha que fazer o processo, né? E aí eu me lembro de uma discussão falando sobre os cartões PCMC. Sei. Cartão de memória, é que hoje não tem mais PCMC para computador, mas aqueles cartões grandes, né? Que você colocava antigamente nos computadores. E o Flydata tinha um cartão tem um cartão desse até hoje. Hoje é menor, bem pequeno hoje, né? Para você Mas fazer você tinha que substituir esses cartões. Sim, 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 até hoje isso acontece. Mas eu me Sim. lembro da discussão sobre, pô, mas eu preciso qualificar esse cara. Esse cara. E aí a gente tinha aquela definição do que é aeronáutico, do que não é, do que pode ser. Então a gente. Essa definição não existe, né? Então cada empresa tem que pensar numa definição do que vai usar, da aplicação do material. E cartão PCMC não é aeronáutico, né? Ou não se enquadraria no que a gente definiu como. E aí a discussão era, pô, mas e aí? Eu preciso qualificar? Não preciso? Aí eu, olha, peraí, vamos lá. Qual a especificação desse cartão? Tava lá, a especificação do fabricante é cartão XYZ. Tá bom, tá aqui, não precisa? Pode comprar de quem você quiser. Foi até o alívio, né? Pô, posso comprar de quem eu quiser? Pode, isso aí tá liberado, isso não tem problema. E aí a discussão da qualidade. Pô, mas não precisa qualificar esse negócio? Não, não precisa. Porque se ele comprar dessa especificação já tá, é isso mesmo que precisa. Sim. Então, subiu uma pergunta, eu vou só responder aqui rapidinho, porque o nosso tempo aqui da live está quase acabando, né? Mas sim, a gente troca caixa preta, sim, em alguns momentos. Às vezes porque é necessário para fazer uma leitura, né? Tanto do Fly Data Recorder quanto do Voice Recorder. Então, são necessários para alguma leitura e também, às vezes, tem o vencimento. Sim, ele é HT. Isso, então você acaba tendo que trocar ele, porque são componentes que eles têm que estar sempre 100% na aeronave, porque precisa, né, para qualquer eventualidade. Troca por causa da bateria. Então, Isso, tem que mudar é a o porcina, beacon. substitui a beacon. A beacon, né? Substitui a bateria. Exatamente. Então, estão falando aqui do MD-11. Sim, o MD-11 deu bastante trabalho. Então, eu peguei o finalzinho dele. Eu peguei o finalzinho ali, deu trabalho mesmo. Né? Então, nós temos, acho que uns 2 minutinhos só aqui de live, então acho que eu quero agradecer a todo mundo que entrou nessa live, todo mundo que participou. Se tiverem dúvidas, se tiverem sugestões, mandem no privado do meu Instagram, mandem na do Marcelo também, que aí a gente pode fazer outras lives, trazendo mais coisas, trazendo outras curiosidades da aviação, né? Aprofundar um pouco mais, né? Porque a gente fica falando tanto, né? E já passou o tempo aí, a gente tem tanta história para contar aí, falar de forma mais profunda delas, né? Mas foi muito bacana. Foi sim, foi sim. Eu quero mandar um beijo aí para todo mundo. Eu mando também, todo mundo que está vendo a gente aí, obrigado. É muito bacana Isso, e mesmo. mandem sugestões, coloquem lá no privado de temas da aviação, tudo que aí a gente pode estar voltando aqui fazendo novas lives, né, Marcelo? Sim, vamos fazer sim. Só mandar a pergunta aí que vocês querem saber aí, a gente troca ideia sobre os assuntos aí. Isso, sobre como funciona, material, manutenção, né, qualidade, curiosidades que vocês tenham. Mandem para nós que aí a gente agenda aí uma nova live. Isso aí, tamo aí. Então, tá bom. Então, eu vou encerrando aqui antes que caia. Beleza, Tá. obrigado. Obrigada, Marcelo, por estar aqui Obrigado a comigo hoje todos. nesse bate-papo. Legal. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.